notícia boa para te dar. Chuta. Opa, Tomás Morocho está na área. Ken está cá. Ken está cá. Ken? Tomás Morocho. Já estou aqui, doutor. Já estou aqui, ele está falando. Buenas tardes. Lá são 2 horas antes, né? Matias Fux também, da Engenharia Diagnóstica de Canoas, está aí também. Turma entrando. José Luiz Varela também. Aqui no Instagram o pessoal está entrando também. Bom, acho que a gente já pode começar, né? A live de hoje, o webinar, né? Tem muita gente me perguntando qual é a diferença de live e webinar. A live não tem um conteúdo tão profundo quanto esse que a gente traz. Então, a gente tem feito, na verdade, são vários webinars, né? Onde as pessoas aprendem, as pessoas tiram dúvidas, fazem perguntas, a gente responde essas dúvidas delas, enfim. Então, são webinars que, na verdade, a gente tem feito. Bom, então o webinar... Nada contra, né? Não querendo, né, não. De valor. Mas live é aquelas porcaria lá que o cara faz com o celular entrando na obra. Aqui tem um problema. Isso não serve para nada, né? Eu não tô brincando, não é tanto assim. Então os sertanejos, né? A nomenclatura live ficou famosa aí com os sertanejos que tem feito aí música ao vivo e tal, mas aquilo é mais para diversão, né? A live ela diverte mais do que ela informa ou do que ela ensina. Mas, enfim, vamos lá. Então, o webinar de hoje... Deixa eu só fazer essa parada, desculpa. O grande Cristóvão Cordeiro também entrou aqui no Facebook, Opa. Né? Amigão conhecido aí lá da Bahia, fez o doutorado, o mestrado aqui no Rio Grande do Sul, no Nora, então tive muita relação aqui com ele e tal. Só que aí, rapaz, o homem virou para a esquerda de uma maneira assim que... Me assustou, mas enfim, continua amigão. Legal. A gente aprende a lidar. E o azar dele é que eu que estou com o microfone, então ele não consegue nem falar de volta, ele não consegue nem atacar. Não, tô brincando. Bom, então acho que vamos lá, né? O pessoal aqui do Instagram já tá ouvindo a gente, acho que no Facebook tá tudo ok, né? Tudo ok. Bom, então hoje eu vou falar sobre a visão sistêmica da construção civil predial, né, aplicada ao projeto de construção civil, que nada mais é do que esse trabalho que eu já venho fazendo há mais de 6 anos, aí, que começou desde meu doutorado aqui na Universidade de Brasília. Para quem ainda não tá familiarizado com o termo visão sistêmica, é um sinônimo para passo a passo. Né? Eu acho que nós engenheiros, né, os estudantes de engenharia, os profissionais já experientes e graduados, nós estamos acostumados a ver muito isso na engenharia, o passo a passo. O que eu faço primeiro? Passo 1. Qual que é o passo 2? Passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Então, o engenheiro ele tende a raciocinar muito em passo a passo, né? Em sequência lógica, sequência de raciocínio. Então, isso faz parte da nossa formação. Então, a minha proposta nessa apresentação é de trazer um passo a passo do começo ao final de uma construção. É claro que eu vou focar mais na minha área que eu sou mais experiente, que é a construção predial comercial, né, prédios comerciais, mas eu tenho uma bagagem mais acadêmica na parte de prédios residenciais. Mas esse conhecimento que eu acredito que eu vou conseguir trazer hoje, ele alimenta tanto a parte comercial quanto a parte residencial. Vamos dar início aqui. Como a gente sempre fala, né, nossas apresentações, a gente pede, na verdade, o apoio de todo mundo que gosta, que assiste, a divulgação, né? O professor Bernardo Totiquian, no Instagram, @Bernardo Totiquian. O IDT Performance, que faz um trabalho muito legal com a gente, de produção das artes, dos vídeos, enfim, que a gente promove essas nossas apresentações, nossos webinars. Então, o pessoal do ITT, @ITT Performance, e da Universidade Unicinos, né? Que é importante, Engenharia Civil Unicinos, também está no Instagram, quem realmente está com a gente diariamente, praticamente, né? E a gente está aqui divulgando conteúdo de qualidade, né? Mais uma vez, o que mais importa é que são apresentações com altíssima qualidade e aberta aí para todo mundo que quiser conhecer mais sobre o tema. A gente não pode deixar de falar dos nossos livros, né? O livro da esquerda aqui, o professor Bernardo Tiquem é um dos autores, né? Patologia de Estruturas. Professor Bernardo, professor Fabrício Long e professor Paulo Helene. O livro da direita, o nosso livro Patologia das Construções, que a gente lançou agora há pouco, e que, enfim, graças a Deus foi um sucesso.
meu, criação minha, do Gildeon e do professor Matheus Leone. Aqui eu sempre falo um pouquinho do histórico, né? Esse número está aumentando, professor, da quantidade de seguidores aqui do Instagram. Eu já estou chegando quase em 220, quase 220 Poxa, mil. muito bom. Então, acho que Merecido, merecido. Parabéns, merecido. Acho que foi um trabalho legal, né? Um trabalho, uma cachaça. Não é querer falar, né? Mas é que eu sou novo no Instagram, ainda estou conhecendo esse mundo, né? E eu até me assustei um pouquinho, enfim, então acho que eu estou ficando velho, né, Vidal? Eu me assustei um pouquinho assim com a baixa qualidade assim pelo menos os perfis que eu achei, que eu sigo e tal. Mas Qualidade no sentido técnico e tal, não querendo, imagina, nunca fazer julgamento de valor, cada um sabe de si o que faz, né? Mas assim, eu achei assim meio superficial, não vi assim muito benefício para mim ou para um aluno de engenharia civil ou para um engenheiro e tal. Agora, olhando o teu perfil eu acho que é bem legal, acho que vale a pena seguir, sim, acho que tem conteúdo de qualidade e realmente acho que esse número é só um resultado aí da tua, né, uma consequência, né, desse material que tu vai disponibilizar. Obrigado mesmo, professor. Eu acho que assim, eu tento, é claro que nem sempre eu consigo sempre postar uma coisa profunda, uma coisa de qualidade. Muitas vezes a gente publica algumas publicações de humor, né, que são engraçadas. Eu acho que é legal, isso é legal. É importante, é uma forma de engajar o público, um pouco de... Claro. A gente está acostumado com tanto estresse, né, com tanta cobrança, com tanta pressão, que às vezes dá uma descontraída, faz parte, tudo. Mas sem dúvida. A gente tenta publicar sempre alguma coisa que vai trazer algum tipo de conhecimento. Isso Tem que ir mesclando, né? Tu vai mesclando. Perfeito. E a gente vai jogando ali, joga dali, e todo esse conteúdo eu direciono de uma maneira muito mais organizada para o portal, né? Que é o portal construçãocivil.info. E lá no portal, aí sim, aí eu tenho conteúdo de peso lá. Mas tu só me deixou agora de cabelo em pé quando eu vi aqui o Patologias aqui no teu story aqui, como é que fala na tua... Ixi, tem aqui? Tem uma coisa errada. Como é que fala ali no... Não, a direita ali no... Quando tu bota nas bolinhas ali, sabe? As bolinhas ali em cima, ali, embaixo do editar. Aqui eu tampo aqui, ó. Bota o mouse em cima. Aí, eu tampar aqui. Melhorou. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou arrumar daqui a pouquinho. Olha, te agradeço. A ciência agradece. Pois é, mas eu acho que foi um projeto feliz, né, em vários aspectos, e estamos aqui até hoje estendendo a mão para os colegas, né? Acho que isso é o mais legal e gratificante. Muito bom. Então, um pouquinho do meu histórico, para quem está vendo a primeira vez, sou engenheiro civil, mestre, doutor em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, né? Tenho MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil, MBA em gestão financeira, controlador de editoria, também, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Tive a oportunidade de trabalhar fora, numa construtora americana nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de ficar 2 anos fora, então isso trouxe uma bagagem interessante também para poder compartilhar com quem gosta realmente da engenharia. O portal, como eu havia comentado já, onde eu organizo de fato o trabalho de uma maneira muito mais organizada, é o construçãocivil.info de informação, né? www.construçãocivil.info. E aí eu direciono todo o conteúdo do YouTube, do Instagram, do Facebook, nesse pacote aqui, de uma maneira muito mais fácil de entender e de estudar. Então, aqui, meu nome como fundador. Aqui o portal, né? Você clicar lá, www.construçãocivil.info, vai abrir essa página inicial, com diversas categorias, menus, material para download. Então, aqui tem um material bem mais profundo, né? Você pode baixar no seu computador. Alguns produtos, né? E aqui entra uma parte mais profunda ainda, das pessoas que realmente se dedicam a fazer cursos profundos sobre orçamento de obras, sobre qualidade de obras, sobre softwares como Revit, AutoCAD, que já está ficando um pouquinho, né? Meio que para lá e tudo. Excel. Então, aqui tem uma variedade muito grande de produtos que diversos profissionais bons e qualificados criaram e claro, é uma parte vendável, né, do projeto, porque a gente tem que pagar custo, a gente tem que... Então, isso aqui tem um conteúdo mais profundo. Aqui a parte de baixo, né, onde a gente vem publicando as nossas palestras, nossos webinars, parte do conteúdo, a gente consegue filtrar a nata do conhecimento de cada coisa, então a gente vem e coloca tudo aqui. Aqui o canal do YouTube também já está passando aí dos 1.100 e poucos inscritos, também é uma quantidade interessante.
O projeto já abrange todo o território nacional e alguns outros países no mundo, né? Então, a gente tem a oportunidade, por exemplo, do Dr. Tomás Moruti está assistindo aqui, do Equador. A gente brinca, mas ele já traz o conhecimento de fora. Hoje tem o pessoal da Colômbia também acompanhando aqui pelo Instagram. Pô, tu não botou aí uma bolinha lá em Quito, lá no Equador? Não, aqui faltou marcar. Mas é porque esse mapa já é antigo, né? Inclusive, tem até que atualizar. Que o pininho verde aqui no mapa eram obras em andamento. Os pininhos vermelhos eram eram manifestações patológicas específicas de alguma obra. E esses pininhos brancos são artigos, né? E publicações. Deixa eu te perguntar, saindo um pouquinho do nosso tema de hoje, Abdala. Sem problema. Hoje, enfim, perguntar o que eu não tenho nada que ver, tu pode responder isso, não é problema teu, mas enfim, eu aceito a resposta. Mas hoje tu vive desses, não digo nem financeiramente, enfim, mas eu digo assim, teu tempo e tal, tu investe quase todo o teu tempo nesses conteúdos, site, YouTube, portal, etc. Como é que isso toma o teu tempo, assim? Qual o percentual do teu tempo que isso toma? Na verdade, isso é um grande hobby, né? Hoje, para mim, é um hobby. Se eu dependesse de viver disso, eu estava morrendo de fome. Porque a gente não tem apoio, eu não tive apoio de praticamente são poucas pessoas, né? Claro que a gente tem um rendimento, mas não é longe do que as pessoas imaginam e não seria o suficiente para conseguir viver de uma maneira tranquila. Eu faço isso mais porque realmente eu gosto, né? Eu acho que... E o tempo que tu investe nisso, qual é? O tempo é o tempo... Nessa pandemia, eu confesso que eu estou investindo muito mais tempo porque proibiram a gente de ir para a academia, proibiram a gente de jogar tênis, que é o que eu gosto de fazer. Proibiram a gente fazer tudo. Então, hoje eu estou dedicando mais tempo, mas eu dedico tempo diário do meu hobby, como tempo de hobby, tempo de lazer. Em vez de eu ficar assistindo um programa de televisão, ou em vez de ficar assistindo um filme na Netflix, eu vou lá e mando bala no projeto. Legal. É o que eu faço por prazer, por hobby, enfim, por diversão mesmo. É aquilo que me dá um certo prazer de mexer. Claro. Bom, aqui... então, agora vamos para o sumário, né? O sumário da apresentação. O que eu vou falar hoje? Qual é esse passo a passo? Né? Que visão sistêmica é essa que eu estou falando? Então, vamos começar aqui. Primeiro, vou falar de plantas, né? Projetos e design, né? Onde tudo começa. Na verdade, a gente já viu com aquela palestra do nosso colega Paulo Herwig, que, na verdade, a prospecção vem antes disso tudo. Então, para quem quer entender mais de prospecção, que é antes do negócio surgir, antes de ter, de fato, um negócio de construção, quais são os passos? Então, tem uma palestra todinha que ele explica o método que ele fez de prospecção. Então, já recomendo, está tudo gravado. Quem tiver curiosidade já vai lá e assiste. Depois que essa prospecção, que o próprio Paulo já falou, acontece, existe já um negócio, a gente entra para esse primeiro passo aqui, que é a elaboração de projetos, plantas e o design daquela nossa obra comercial ou residencial. Então, vou falar um pouco dos requisitos, vou falar sobre pontos principais de projeto, topografia, planta de topografia, de arquitetura, de estrutura, de instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto, etc. Vocês vão ver aqui. Gestão de projetos, esse conhecimento também, eu já fiz na minha palestra própria, onde você vai ter que ter esse conhecimento ao longo de todo o projeto. Desde a elaboração das plantas, né, do papel, até a execução, até a entrega das chaves. Então, isso aí, esse conhecimento aqui, ele vai se difundir em todo o meu projeto. Bom, e aí eu tenho que falar, claro, do terreno, né, onde tudo começa. Tudo começa com um terreno vazio, né? Eu tenho ali um pedaço de terra e eu vou erguer, eu vou levantar um prédio lá. Então, eu tenho que saber as condições de incorporação, de venda, de aluguel, o que é o VGV, né? O que é um valor geral de venda. Geralmente esse número surge no terreno. Por quê? A gente tem já a quantidade máxima que a gente pode construir, né? Isso tem nas regiões administrativas, mas em Brasília é assim. Acredito que o Rio Grande do Sul, professor, Porto Alegre deve ser assim também. Igual a gente viu na palestra do Newton, né? O potencial construtivo normalmente está descrito no plano diretor das cidades, né? Cidade de 20, 30 mil habitantes deve ter seu plano diretor, né? Exato. E se não tiver um plano diretor, a gente aqui em Brasília tem o que a gente chama de NGB, que é normas e gabaritos, né? E cada região tem uma NGB específica e aquele documento fala as áreas que tem disponíveis, o que você pode fazer em cada área. Então, se você já sabe... Dinâmico, né? Que é dinâmico. Aqui em Brasília é um pouco engessado, porque, um exemplo
É um exemplo de uma cidade que foi tombada, patrimônio histórico e tal. Então, tem umas particularidades que eu, inclusive, acredito como sendo, em alguns aspectos, é claro, não dá para generalizar, mas quando você engessa uma cidade, você atrasa muito o desenvolvimento em alguns aspectos. Né? Você trava a cidade de crescer. Mas, enfim, isso aí é uma filosofia que cabe 10 lives depois para a gente falar sobre isso. Sim. Bom, então, mais ou menos, só falando um pouco sobre isso, né, Abdala? As prefeituras, em geral, definem, por exemplo, tem determinado bairro que está meio degradado, eu quero dar um up para aquele bairro. Aí, daqui a pouco, tu aumenta o potencial construtivo do terreno, isso faz com que tu valorize os terrenos e a própria especulação imobiliária dá uma animada naquele bairro, por exemplo. Ficou muito famoso um bairro lá em Barcelona, que com as Olimpíadas de 92 colocou um estádio novo lá e deu uma animada no bairro. Claro, o incentivo da prefeitura, mais uma grande obra ali naquele bairro, ficou um case mundial e tal. Então, isso deveria ser um pouco mais dinâmico, não deveria ser tão engessado, né? Exatamente. Aqui em Brasília e vice-versa, né? Às vezes tu tem aquele bairro que está super congestionado e tal, teve muita incorporação naquele bairro. Bom, tu dá uma limitada ali no potencial construtivo dos terrenos para fazer migrar para outros bairros as construções, né? Enfim, tu vai trabalhando nesse sentido, né? O problema é que em Brasília eles restringem a atividade, né? Então aqui, por exemplo... Aí tem a quadra do hotel, né? Exato. Setor hoteleiro. Né? E o mais engraçado, já que a gente está tocando nesse assunto, só para encerrar rapidinho, é que aqui tem, por exemplo, setor de indústrias gráficas. E não existe uma gráfica, não tem nenhuma gráfica. Né? O nome do setor é esse e não tem nenhuma gráfica. Então, existem diversos atrasos em Brasília. Eu acredito que deve ter em outras cidades no Brasil por conta desse travamento todo. Mas, enfim, isso aí a gente pode, inclusive, falar uma live só sobre isso. Sim. Para marcar, porque eu tenho alguns exemplos interessantes. Mas vamos lá. Pegamos um arquiteto aí que conheça o riscado. Eu conheço. Se quiser, eu já chamo, já convido. Perfeito. Vamos lá. Bom, então aqui, depois do terreno, a gente vai para serviços preliminares, canteiro de obra, né? Vou falar sobre logística e layout de canteiro de obra, para quem nunca viu. Existe uma lógica, existe um projeto de canteiro, que é básico, é simples de entender, vou falar sobre isso. Movimentação de terra, né? Depois que a gente tem o terreno, cercou o terreno, fez o tapume, montou nosso canteiro, a gente vai começar, de fato, a escavar, por exemplo, um subsolo, se o prédio tiver subsolo. Né? Então, você tem que saber um pouco sobre um pouco não, você tem que saber sobre terraplanagem, corte, aterro e compactação. Eu vou mostrar alguns vídeos também e comentar sobre os vídeos. Fundação e subsolo, né? Você tem basicamente as fundações profundas e fundações rasas. Dificilmente num prédio de muitos pavimentos você vai usar fundação rasa, né? Grande parte vai ser fundação profunda, estaque e tubulão, basicamente. Então não tem muito o que inventar. Depende do solo, né? Para se pegar aqui. A Serra Gaúcha, a Serra Gaúcha, a rocha está aflorando, os caras chegam a construir 20, 25 pavimentos em sapata, né? Aí é o sonho, né? Aí é um sonho. É o sonho se tu não tem subsolo, né? Se tu tem subsolo... Quebrar a rocha é um horror, né? Mas, enfim, tudo tem vantagens e desvantagens na vida, né? Bem lembrado. Mas aí a gente detecta isso com o laudo de sondagem, né? Que inclusive eu vou falar um pouco sobre o laudo de sondagem. Mas exatamente, perfeito. É porque eu falei por Brasília, né? Mas é boa a contribuição que o senhor fez, porque aqui em Brasília dificilmente a gente encontra a rocha-sã aflorada. A rocha-sã, ela tá... Até porque nós estamos no Planalto Central, nós estamos lá em cima de tudo. Mas, enfim, é difícil realmente ver um caso desse. Mas que bom saber, inclusive, que no Sul tem, né? Só contribuindo aqui, o Cristóvão Cordeiro, né, ele está falando aqui no Facebook que 90% das cidades do Brasil não tem plano diretor. Eu não tinha essa informação, porque tu tem uma lei federal que cidades acima de 20, 30 mil habitantes, acho que é 20 mil habitantes, é obrigada a ter plano diretor, né? Então, enfim, né, ele está dando esse número, 90% não tem. Então, quem toca aí são as próprias construtoras. Recentemente, aqui em Feira de Santana, ele é de Feira de Santana, na Bahia, a área residencial entrou pela área industrial e o município teve que remarcar as áreas. Pode acontecer. Porque eu acho o seguinte, eu sou da teoria do livre mercado, eu acredito no livre mercado, e eu acho que quem manda... Agora vai dar complicação. O Cristóvão é contra o livre mercado. Não, mas é porque... Tem que regular, ele acha que o governo tem que regular tudo.
Não, mas aí é que eu estou falando. Mas aí vamos contra-argumentar rapidamente com o exemplo que eu falei daqui de Brasília. O governo falou, desde o começo da cidade, que o setor de indústrias gráficas seria o setor A. Hoje, o setor de indústrias gráficas não tem uma gráfica. Quem é que usa gráfica hoje? Então, o governo... Sim. Entendeu? Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que quem regulamenta a regra da maneira mais eficiente é o mercado. É o mercado. Realmente Brasília é um caso à parte, né? Porque foi uma cidade planejada, mas para 500 mil pessoas, né? Hoje deve ter 5 vezes. Milhões. Né? Pede 3, 4 milhões. Então, assim, mas complicado, assim, né? É complicado, assim. Outro setor, eu estou falando do setor de indústria. Aqui tem o setor de indústrias. Também não tem uma indústria. E olha que indústria tem até hoje. Então, o mercado é soberano. O mercado é soberano. O mercado que fala, essa área é boa para isso, aquela área é boa para aquilo, e vamos fazer acontecer, vamos crescer. Só fazendo um pequeno contraponto, Palmas, no Tocantins, também é uma cidade planejada. Claro que é uma cidade bem menor e lá funciona bem melhor esse tipo de situação, né? Mas concordo contigo, esse tipo de loteamento não funciona. Com o tempo, o mercado quer mudar e tal. Claro. E tu quer ter uma padaria no meio do residencial, enfim, é complicado. Claro, não pode engessar. O mercado é que manda. O mercado é soberano. Essa é a minha visão. Claro, eu respeito todas as visões, mas eu acho que o mercado é soberano a isso. Aqui em Brasília eu tenho, se quiser, eu te dou 1000 exemplos de que o mercado é de fato soberano, né? Claro. Você tem só 2 aqui, do setor de indústria e o setor de indústria gráfica. Então, tem muito mais. Bom, fundação e subsolo eu falei, estruturas, vou falar mais sobre concreto armado, que é a minha área de mais experiência, né? Estruturas metálicas também eu tenho uma certa experiência, e madeira eu tenho uma experiência um pouco menor. Sistema de vedação vertical, vou focar mais nos blocos cerâmicos de concreto, que foi o que eu mais trabalhei até hoje, mas eu tenho exemplos de drywall e alguns outros sistemas de vedação. Instalações, vou falar sobre instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, incêndio, SPDA, gás, etc. Claro que a gente vai pontuar. Impermeabilização é uma área fantástica. Eu já fiz uma palestra só sobre manta asfáltica, né? Mas aqui eu vou trazer mais alguns exemplos sobre manta asfáltica, fibra de vidro, poliureia, que eu falei praticamente nada na outra palestra, e alguns outros sistemas que a gente pode usar, muito usado nas obras. Acabamentos e revestimentos internos, externos, piso, parede, forro e alguns outros, textura, pintura, vou trazer alguns exemplos. Serviços complementares, que tem muita gente que despreza isso, mas o paisagismo faz parte. Você tem que saber um pouquinho de paisagismo, você tem que saber de pavimentação externa, de elevadores, enfim, de piso intertravado, sabe? Então, isso vai ter uns exemplos aqui também. Ensaios de laboratório também, já fiz uma palestra só sobre isso, né, aqui com o professor Bernardo, mas vou trazer mais alguns ensaios de blocos cerâmicos, de concreto, de argamassa, etc. Sustentabilidade, eu acho que faz parte do pacote como um todo, a gente tem que pensar sobre isso, né? Eu escrevi minha dissertação de mestrado nessa área, então eu não posso fingir que ela, enfim, não dá valor, ela tem um valor muito grande, mas a sustentabilidade ela tem um valor quando ela tem o tripé funcionando junto, né? A questão ambiental, que tem que pensar, reuso de água, essa coisa toda. Tem que ter a questão social também envolvida, não adianta eu favorecer o meio ambiente e esquecer do lado social. E a parte econômica, claro, eu não posso fazer um negócio anti-econômico. É um desafio, né? Sustentabilidade, trabalhar com sustentabilidade é um desafio muito grande, porque tem que atender esse tripé. Não adianta falar que é só ambiental. Não, se for só ambiental, você não está cumprindo a lei da sustentabilidade como um todo. Você está pegando um pedaço só dela. Então, você tem que pensar com essa visão 3D, em 3 dimensões. O legal dessa tua visão sistêmica aí, Abdala, que nós quase que já falamos de quase todos esses assuntos aí nas nossas lives. Eu estava olhando agora, né? Exatamente. E eu olhando aqui quem entrou no Facebook agora, aqui, como a gente ainda tem muitos assuntos para abordar. Nós prometemos aí uma live com o Tomás Morotti sobre ética, com o Cristóvão e o Daniel lá sobre alguma coisa em gestão. Agora eu vi que entrou o Alfredo Pfeiffer aqui, que trabalhou em grandes construtoras a vida inteira aqui. É gremista, gosta lá da área de avalanche lá na arena, mas enfim, faz parte. Então, ou seja, tem muito tema ainda para nós abordar, né? Esse ano vai ser pequeno, né? A hora que terminar essa pandemia, nós nos ralamos, hein?
Pois é, não, assim, mais uma vez, parecido com aquela palestra que eu fiz sobre, aquela webinar que eu fiz sobre gestão, né, as áreas do PMBOK. Cada item desse aqui, dá para falar dias e dias. Eu posso falar dias e dias de projeto, planta e design. Eu posso falar dias e dias sobre gestão de projetos prediais. Eu posso falar um ano sobre terreno, um ano sobre serviço de canteiro de obra. Então, o que eu vou trazer hoje, é claro, é só uma motivação, é só é uma nata do conhecimento aqui que eu tentei trazer o passo a passo, né, da construção civil predial e com foco em prédio comercial, como eu falei. Os pontos principais que eu vou abordar são em construções prediais comerciais e não residenciais. Mas claro, conhecimento vale para tudo. Vale para tudo. Bom, então está aqui, né, os 15 passos, né, eu vou até repetir rapidamente. Então, primeiro passo, eu tenho que ter meus projetos, as plantas e o design daquilo que eu vou construir. O segundo passo é ter noção de gestão de projetos. Eu tenho que ter, não adianta. E o PMBOK serve para me guiar nisso. Depois que eu tenho as plantas e sei gerenciar, eu vou trabalhar meu terreno. Eu vou vender, eu vou alugar, vou construir. O que eu vou construir em cima daquele terreno vazio que não tem nada? Com o terreno vazio, eu monto meu canteiro de obra, começando com tapume de obra. Então, eu cerco o meu terreno, monto a minha logística de canteiro e mando bala. Como é que eu mando bala? Eu começo com a movimentação de terras. Por exemplo, se eu tiver um subsolo, como eu falei, eu preciso começar a escavar esse subsolo. E aí eu vou ter as máquinas para fazer isso, eu vou mostrar isso na apresentação. Terminei, vou fazer a fundação, né? Vou cravar minhas estacas pré-moldadas de concreto, vou fazer a minha estaca em hélice contínua, ou então vou fazer o trado rotativo convencional, concretar com caminhão-bomba de concreto, etc. Então, eu vou usar meu sistema de fundação para começar a base do meu prédio. Depois da fundação, eu vou levantar a estrutura. Então, eu vou começar com a viga baldrame, com os blocos de fundação, que eu já tenho minhas estacas de fundação concretadas, vou fazer a ligação de todos os baldrames, vou subir os pilares, vou começar a concretar as lajes e vou terminar a estrutura. Né? Quando eu estou nesse passo aqui, eu estou falando de torno de 35% a no máximo 40% do valor total de obra, de construção. Depois disso aqui, eu vou começar a fechar as paredes, né? Com alvenaria, bloco cerâmico, concreto, drywall, etc. Com as paredes, eu vou instalar o quê? As minhas instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto, de incêndio, de SPDA, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, nada mais é do que proteger o meu prédio de descargas, de raios que caem num dia chuvoso, numa tempestade. Vou impermeabilizar a minha estrutura de concreto, por exemplo, porque eu não tenho estrutura 100% estanque. Vou fazer os acabamentos e revestimentos internos e externos, lembrando de todos os pisos, paredes, forros, pinturas, texturas, grafiato, etc, etc. Isso aqui vem muito parte do trabalho do arquiteto, para ele orientar a gente, né? Que se depender do engenheiro, né, professor? A gente faz tudo quadrado, com o mesmo revestimento de fora a fora, pinta o teto e para a gente tá bonito. Mas aumenta a viabilidade econômica do empreendimento, né? Ah, com certeza. Com certeza. E aí eu vou para os meus serviços complementares, paisagismo, pavimentação externa, com bloco intertravado, ou com asfalto, etc. Tem que ter sempre em mente os ensaios de laboratório para a etapa de construção. Eu vou ter que ensaiar o concreto, claro, fazer o controle tecnológico concreto, que a gente já fez uma palestra só sobre isso. Sustentabilidade e a manutenção. Né? A manutenção preventiva é aquela que evita os erros. E a corretiva é quando você já tem um problema lá, você tem que corrigir. Bom, como é que eu estruturei essa visão sistêmica, esse passo a passo no meu portal? Está lá no site, www.construçãocivil.info, você entra lá, então todas essas categorias estão organizadas dessa maneira. Projetos, depois gestão de projetos, depois terreno, depois os serviços preliminares e canteiro de obras, né, incluindo a logística e canteiro de obra, movimentação de terra, terraplanagem, corte a aterro, compactação, fundação e subsolo, as estruturas, né? Depois que eu fiz a fundação, eu subo a minha estrutura. Depois que eu subi a minha estrutura, eu vou para o sistema de vedação vertical, bloco de concreto, bloco cerâmico, drywall, enfim, o que eu precisar usar. Tem as instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, etc. Vou fazer as impermeabilizações que são fundamentais para essa água não entrar dentro do prédio. Tem os acabamentos e revestimentos externos e internos, piso, parede, forro, pintura, textura. Faço serviços complementares, né, de pavimentação, de paisagismo, de elevador, de limpeza final, etc. Lembrando sempre dos ensaios de laboratório, foi parte disso. Aqui eu botei mais porque foi parte da minha tese de doutorado. Sustentabilidade, né, ambiental, tem que lembrar sempre do tripé, tem que ser ambientalmente correto, socialmente e, claro, tem que ser econômico, tem que ter a parte financeira envolvida. E fecha com a manutenção. Então, quem quiser ver mais detalhes, mais exemplos, é só clicar lá no portal. Tem tudo isso aí. Bom, finalmente a gente começa aqui com os projetos plantas e design, né?
Por isso que eu vou fazer essa apresentação, professor, em 2 etapas, porque realmente é um conteúdo bem denso, né? Bom, então o que eu vou precisar ter no meu projeto de identificação? Então, primeiro, tudo começa com o programa de necessidade do cliente, né? Por que eu coloco esses exemplos aqui? Eu vou dar um exemplo rápido de cada um deles. Estação transformadora de distribuição, né? O que é isso? Tem muita gente que chama isso aqui de subestação, que é de média tensão para baixa tensão. Eu já fiz uma de 3.000 kVA, né? Já construí uma estação transformadora de distribuição de 3.000 kVA. O prédio vai precisar de um gerador, e geralmente o gerador é um motor diesel a combustão, eu também já instalei um de 375 kVA. A área para geração de energia fotovoltaica, isso aqui já entra um pouco da questão da sustentabilidade. Por que eu vou fazer uma geração de energia fotovoltaica na minha edificação comercial, por exemplo? Porque isso aqui ajuda a baixar a conta do condomínio, né, do prédio, porque eu vou gerar energia própria, essa energia não vai ser cobrada pela companhia energética pública em geral, aqui em Brasília é a SEB, aí em Porto Alegre qual que é, professor? A companhia energética? No Rio Grande do Sul são 3, né? Porto Alegre é CE, mas no interior... Mas ela é uma companhia energética pública, né? Ela é mista, ela foi um pedaço privatizada, mas ainda falta um pedaço que está na caçapa, está na bola, já está ali, já está virado. Aqui em Brasília está bem parecido, inclusive. Mas ainda é público, né? Ainda é público, mas tende a ser privatizado. Tem um pedaço que já foi privatizado, mas ainda o controle é público. Enfim, eu até fico vendo até essa informação. Mas a vantagem de gerar energia no próprio prédio é isso. Você consegue baixar essa conta de energia. Tem até uma discussão quando tu gera energia sobressalente, né? Se tu pode devolver para a rede e descontar na tua conta, isso ainda é um tabu, as empresas ainda não estão querendo aceitar isso, né? Ou seja, o problema é que a energia a gente não consegue armazenar, né? Que nem tu armazena água, né? Por exemplo, a água tu armazena. Energia tu até tem, mas vamos dizer, exato, mas é inviável, por enquanto é inviável, né? Então, o pessoal gostaria de devolver a energia para a rede nos momentos que tu não está, porque às vezes tu está num residencial, né? Energia solar, por exemplo. Daqui a pouco tu está gerando ali energia durante o dia, que tem sol, mas tu está trabalhando fora e tu não está usando aquela energia, tu gostaria de devolver para a rede, né? E aí fica um pouco essa questão aí, mas enfim, né? Claro, tinha uma ex-presidenta que nos ensinou que dava para estocar o vento. Estocar vento. Mas, enfim, ainda tem que desenvolver um pouquinho melhor. Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe. Bom, o quarto item do programa de necessidade do cliente, né? Eu vou precisar ter reservatório de água inferior, superior. Eu vou construir um reservatório para reuso de água, que também já está de mão dada ali com a sustentabilidade. Eu vou precisar de galeria para captação e escoamento de águas pluviais. Isso aqui é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente faz a sobreposição ou então a superposição do projeto da planta de topografia com a planta de arquitetura. Porque a topografia nada mais é do que ela te apresenta a curva de nível do seu terreno. Então você sabe os pontos mais altos e os pontos mais baixos daquela área. Quando você superpõe a planta de arquitetura na planta de topografia, você enxerga exatamente o que está acontecendo com o seu prédio. Se cair uma chuva muito forte, para essa chuva não entrar e inundar seu prédio. Isso é um problema que todo engenheiro tem que ter na cabeça desde o início da obra. Vou ter banheiro coletivo, vou precisar ter banheiro técnico para o pessoal de manutenção e conservação predial. Muita gente esquece de colocar um banheiro técnico. Tem a turma por exemplo, no shopping center, ou no supermercado, ou no hipermercado, no atacadão, no atacarejo, que está sendo muito construído aí pelo Brasil, esses atacados, né? Que o mercado ainda está com supermercado, né? Essa área ainda está economicamente bem viável. Então, você tem que lembrar que você tem um pessoal grande de manutenção, né? Tem gente que limpa o mercado, que o trabalho dele é limpar as gôndolas, de organizar as gôndolas. Então, ele precisa de um banheiro. Então, tudo isso, a gente tem que pensar tudo antes, né? O engenheiro tem que estar atento. Eu vou precisar de área e compartimento para estocar e resfriar lixo orgânico para evitar o mau cheiro. Muita gente esquece disso. Eu já fiz uma edificação, um prédio que tem, na verdade, compartimento para resfriar o lixo orgânico. Só isso aí é um espaço que eu tenho que ter no meu prédio. Vou construir esse espaço para o lixo não propagar mau cheiro, principalmente se nessa edificação tiver um restaurante, por exemplo. Ninguém aguenta comer, sair para almoçar ou jantar
e sentir o mau cheiro do lixo que está estocado. Então, você resfria justamente para o lixo não exalar esse mau cheiro. Vai ter que ter na edificação sistema de exaustão mecânica. Então, por exemplo, se tiver uma cozinha, né, obrigatoriamente tem que ter um shaft de fumaça. Isso é uma instalação mecânica. Então, a coifa liga no shaft de fumaça, que carrega essa fumaça até a cobertura e que depois ela é lavada. Essa fumaça ela é lavada para um sistema de coifa lavadora e exaustora de fumaça, para evitar também o cheiro, a fumaça e não incomodar os vizinhos. Então, aqui eu trouxe só um apanhado geral. Como a engenharia é complexa, né, Abdala? E tudo isso aí tu tem que olhar as interfaces, né? Por exemplo, esse sistema de exaustão mecânica em shoppings, em áreas vamos imaginar, cozinhas industriais, aquelas praças de alimentação, é um negócio complexo, porque tu tem que ver toda a questão de incêndio, né? Uma coifa nada mais é do que uma saída, que também pode ser uma entrada. Então, ou seja, é um furo, é uma quebra de compartimentação horizontal e vertical, né? Então, ou seja, tudo isso aí tu tem que ter sistemas de selagem corta-fogo, tu tem que Exatamente. Ter... Ou seja, aí tu tem que pensar nas interfaces, tu tem que pensar nas outras áreas. Exatamente. Não adianta o cara dizer eu sou especialista em exaustão mecânica e ponto. Não adianta. Não adianta. Exato. Tem que conhecer as áreas de interface, mesmo que ele não seja um grande especialista, ele tem que, no mínimo, saber que existe e saber quem trabalha nessas áreas de interface. Exatamente. Muito bem lembrado, professor. Inclusive, a gente costuma trabalhar com vários tipos, a gente chama de dumper corta-fogo das coisas. Né? Os dumpers, então, perfeito. Os dumpers a gente trabalha com 3 sistemas de segurança. A gente tem um dumper mecânico, que é aquele que você vai, mecanicamente você fecha, mas tem um dumper eletrônico. Que ele trabalha o dumper é aquele elemento que fecha quando enfim, tu quer fechar para não passar fumaça, gases quentes. Fogo. Ele tem que fechar para o fogo não subir. Né? E aí ele é acionado. Então tem o dumper eletrônico, que ele funciona com sensor de temperatura. Se passar de determinada temperatura, ele fecha de qualquer maneira. Esse é o ideal, né? E ele já está ligado ao alarme de incêndio, ou seja, já tem todo um sistema pensado para isso, né? Exatamente. Então esse é só um dos pontos. Agora eu quero frisar essa questão da estação transformadora de distribuição. Muitas edificações, as pessoas às vezes esquecem disso. Eu já sofri muito com isso. O que acontece? Dependendo da demanda energética do prédio, isso aí você calcula quando você tem um projeto elétrico completo, dependendo da demanda, do consumo que você vai ter numa edificação, num supermercado, num hipermercado, num shopping center, etc., a companhia energética não tem condição de te atender em baixa tensão direto, porque ela não tem reserva. Tá? Ela já está tendo aquilo tudo consumido. Então, você tem que construir, além de você fazer o seu trabalho de construtor, de engenheiro, de levantar uma edificação nova, você ainda tem que construir para ela uma subestação ou uma estação transformadora de distribuição, onde ela vai te fornecer em média ou alta tensão e vai entrar naquele compartimento que você construiu, para aí sim você ter energia em baixa tensão, que é a energia que interessa para a gente. Quem tiver mais curiosidade de ver, eu tenho um vídeo dessa estação que eu construí do zero. Eu tive que construir depois que a companhia energética me falou que ela não tinha condição de me atender. E ela, sendo que no começo da obra ela falou que ela conseguiria me atender em baixa tensão, mas chegou lá no final, ela falou, olha, a gente cometeu uma falha, a gente errou, e acaba que a gente, em resumo, eu me lasquei, e aí depois do prédio pronto eu tive que fazer isso aí, e dar um transtorno muito grande. Mas enfim, isso aí é mais uma experiência de vida e a gente aprende bastante com ela. Ainda de projetos, né? Claro, isso aqui eu trago um apanhado geral, né, dos projetos que a gente tem, os principais. É claro que tem mais, né, as plantas principais. Então, topografia, como eu falei, determina as diferenças de níveis, né, os pontos mais altos e mais baixos do terreno, que eu falei, dei a dica para vocês, né. É interessante a gente sobrepor ou superpor, né, como queira, como achar melhor, a planta de arquitetura em cima da planta de topografia, que aí você vai enxergar o que está acontecendo com o seu prédio quando chove, né? Você imagina uma chuva. Você pega o ponto mais alto e o ponto mais baixo do seu terreno, você vai ver se essa água está escoando para dentro do prédio ou não. E aí o que você faz? Você trabalha essa topografia de tal maneira que quando chover, essa água você consiga escoar ela e que ela não entre dentro do prédio. Então todo o raciocínio do projeto, da planta, ele começa aqui. Né? Eu friso muito isso, porque eu já cansei de ver problema de filtração de água em edificação. Depois a gente tem o projeto estrutural, né? Que basicamente todos os detalhes de forma, ferragem, de todas as vigas, de todos os pilares, de todas as lajes, de todas as ancoragens, de todos os detalhes, enfim. Então, está aqui nas nossas plantas de estrutura.
As plantas de instalações, eu vou falar cada um depois, dar uns exemplos básicos, né? Então, tem todas as instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto, todo o detalhamento das caixas de passagem, do diâmetro dos tubos, do tipo de conexão, da quantidade de curva, da quantidade de niple, da quantidade, enfim, tem tudo que você precisa para instalar aquilo na sua edificação. A planta de telefone, geralmente é uma planta bem simples, né? Não tem maiores mistérios, é basicamente a tubulação para passar a fiação, não tem muita dificuldade. A planta de ar-condicionado, né? Se for climatizado, e se for um sistema de ar-condicionado central, por exemplo, você vai precisar ter aquelas chapas todas, dobrar aquilo tudo, etc, então está tudo lá. Então, inclui os projetos de shafts, dampers, ventiladores, etc. A planta de impermeabilização, né? A gente já falou tanto aqui sobre impermeabilização, então acho que, enfim, é importante frisar que hoje tem projeto de impermeabilização, que é obrigatório, inclusive. Então, você pode especificar no projeto manta asfáltica, manta de fibra de vidro, aluminizada, poliureia, etc. Então, mas você tem que estar com tudo detalhado, eu vou dar um detalhe também nessa apresentação. Projeto de drenagem, muita gente esquece isso aqui, né? Que basicamente significa não deixar a água entrar dentro da minha edificação. Eu tenho que estar pensando nisso do começo ao fim da obra, né? Para evitar as manifestações patológicas decorrentes da infiltração de água. Planta de SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Nada mais é do que fazer a gaiola de Faraday na edificação. O conceito de gaiola de Faraday já publiquei adoidado sobre isso, mas eu vou mostrar alguns vídeos da instalação das cordoalhas de cobre. A gente faz com cordoalha de cobre, com haste de cobre, que vai desde a fundação, ela circula o prédio por baixo, sobe até a cobertura, fecha a gaiola de Faraday na parte superior da edificação. É a maneira mais eficiente de você ter os bons resultados, onde se cair um raio naquela edificação, ele não vai queimar os aparelhos que lá estão. Tem um projeto de iluminação, que é muito importante, né? As pessoas não dão tanto valor. A planta de iluminação na edificação faz total diferença, principalmente na edificação comercial. Você quer uma iluminação que chame a atenção, né? Que seja bonita à noite. É muito agradável você estar num lugar à noite que está bem iluminado, com iluminação moderna, com LED, com uma coisa bacana. Planta de paisagismo e jardinagem, né? É importante também para dar um aspecto bacana, um aspecto mais aconchegante na edificação. E uma planta de irrigação, né? Se você tem paisagismo, se for uma planta natural, não for artificial, ela tem que ter irrigação. E esse projeto de irrigação nada mais é do que você ter a posição dos bicos, né? De irrigação, a tubulação que vai alimentar esse bico ligada numa bomba d'água, né? Não tem também lá e aquilo que nós já comentamos, né, Vidal, a complexidade não só técnica da engenharia, da arquitetura, mas a complexidade legal, burocrática, né? Muitos desses projetos são internos, enfim, um problema da construtora com o seu cliente final, como de impermeabilização, etc. Mas muitos desses tu precisa aprovar em órgãos públicos ou em concessionárias, né? O de arquitetura na prefeitura, o de água, o de esgoto nas concessionárias de água, de esgoto, de telefone, o de internet, aí talvez a internet possa furar a manta se for uma antena, aí nós temos o de incêndio nos bombeiros, ou seja, nós temos N aprovações. Exato. E depois essas aprovações precisam ser fiscalizadas para verificar se foi executado de acordo. Então, se der um probleminha na concessionária de água, de esgoto, esgoto pluvial, esgoto cloacal, enfim, incêndio, instalação elétrica, etc., se tiver alta tensão, pior ainda, ou seja, tem que fazer toda uma aprovação, depois uma fiscalização. Se der problema em um deles, o teu empreendimento, tu não vai ter o habite, tu não vai poder, enfim, tirar teu financiamento, entregar para o teu cliente final, receber o pagamento pelo teu trabalho. Exatamente. Enfim, tu quebra uma empresa, muitas empresas quebram nesse momento, na parte da aprovação ou da liberação final da edificação, porque às vezes fica, agora a Prefeitura de Porto Alegre, para dar um exemplo, às vezes está levando 2, 3 meses para fazer a vistoria final de habites. Isso aí pode quebrar. Tá rápido demais. Aqui em Brasília, eu já tive casos de demorar 2 anos para aprovar um projeto de arquitetura. Tá louco. Não, a aprovação chega a 1 ano e pouco. Eu estou falando da vistoria final. Tu tá com o prédio pronto. Ah, sim. Né? Já tirou o tapume, a graminha tá bonita. E tu não pode entregar o prédio, as pessoas não podem morar porque não vem um desgraçado fiscalizar para ver se tá.
Aqui em Brasília, infelizmente, a gente tem esses casos também. Infelizmente, isso eu acho que é nível Brasil, professor. Nível Brasil, né? Nível Brasil. Isso eu acho que é nível Brasil. A gente tem que fazer, sei lá, eu não sei se o CREA, alguém tem que né? O presidente da República não vai, acho que nem sabe disso. Mas alguns outros órgãos técnicos, eu acho que a gente tem que realmente melhorar, porque você demorar 2 anos para aprovar um projeto de arquitetura, não sei quanto tempo para conseguir uma alvará de construção, isso aí é um absurdo, né? Eu acho que não é tão, assim, é complexo, mas depois que você tem a receita do bolo, que é basicamente o que a gente está mostrando aqui, não tem o que inventar. E até tem uma pergunta aqui do Cristóvão, não sei se eu posso fazer agora, se tu responde agora ou depois, como é que prefere? Pode falar. Tá. Abdala, como você vê essa questão da norma de desempenho nos prédios comerciais? Claro, para quem não sabe, a norma de desempenho é específica para as habitações habitacionais, para os prédios residenciais, né? E eu estou entendendo que o Cristóvão está falando que já tem alguns casos, até judiciais, etc., de ter que essa norma ser também aplicada para prédios comerciais. Enfim, em Brasília, está se cobrando? Essa é a pergunta dele. Como ficam todas as disciplinas de projetos se os projetistas não dominam todos esses aspectos? Aqui na Bahia, ele é de Feira de Santana, na Bahia, as construtoras é que estão tendo que fazer a gestão, né? Tem que fazer essa gestão de projeto e tal, esse rolo todo. Na nossa empresa, contratamos 2 arquitetos para aperfeiçoar os projetos dos arquitetos contratados, ou seja, o contratante tem que não só receber o projeto contratado, ainda tem que ajudar, tem que atualizar, tem que melhorar, fazer interface com outras áreas e tal. Ainda assim, tem mais disciplina, como você citou, impermeabilização, etc. Ou seja, o que tu acha de tudo isso? Não, eu confesso que eu costumo falar uma frase que o Brasil, nós temos que entender que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, né? Nós não somos um país desenvolvido. Esse é o ponto número 1. Por que eu falo isso? Porque a norma de desempenho, por exemplo, eu acho que é uma norma de primeiro mundo, eu acho que é uma norma para países desenvolvidos, só que nós não estamos lá ainda. A gente tem que reconhecer isso. Então, é importante, a questão dela ser aplicada para todas as edificações é um sonho, porque quem perde com má desempenho é a construtora, é quem fez, é o usuário final. Ninguém quer um forro caindo na cabeça porque ele não tem qualidade. Ninguém quer, a norma de desempenho fala índice de propagação de fumaça, que até foi, né, a questão da Boate Kiss. Eu sou mesmo uma das primeiras apresentações que eu fiz, falou da Boate Kiss, que propagou o forro que tinha na boate, ele não era um forro adequado. A espuma, né? A espuma acústica. A espuma, né? Exato, não era adequado, porque propagava muita fumaça. Ninguém quer isso, ninguém quer estar numa boate e estar com um material lá que vai pegar fogo e matar algumas pessoas, que é triste, é lamentável, enfim. É uma coisa que ninguém quer. Mas o Brasil, as pessoas têm que entender que, infelizmente, nosso país ainda é um país em desenvolvimento. Não adianta eu querer colocar leis de primeiro mundo aqui, hoje, sendo que nós não estamos no primeiro mundo. É claro que eu estou fazendo uma resposta um pouco filosófica. Sim. É uma visão. É uma visão, eu não concordo em todo com ela, mas, enfim, é uma... Eu acho, mas assim, é claro, se a gente puder fazer com que tudo funcione, maravilha. Maravilha. Eu quero que a norma de desempenho seja realmente vista e cobrada, mas eu particularmente, com o nosso sistema de treinamento de mão de obra que praticamente inexiste, né? Principalmente na construção civil. A construção civil é a porta de entrada para muita gente que se recusa a pedir esmola na rua. Sabe? Eu sei que são palavras duras, são palavras fortes, mas é o que a gente vê acontecendo. Eu já cansei de ver muito armador que nunca tinha visto um projeto de ferragem, muito pedreiro que nunca tinha, né, feito um traço de argamassa. Então, é minha sincera opinião. Nosso país ainda tem que melhorar muito, né, para poder cobrar normas de primeiro mundo. É uma visão. Enfim, é uma visão. Até o Varela complementa aqui, no caso do município de São Paulo, ele é um grande projetista estrutural lá de São Paulo, José Luiz Varela. O tempo para obter todas as licenças para começar a obra vão de 3 a 5 anos. O pedido de entrada de energia tem que ser apresentado pelo menos 2 anos antes para aprovação. Aí fica aquele negócio, a prática é essa. 2 anos, o mercado já mudou completamente. Exato, aí tu tem que entrar quase que com um projeto simplificado, quase que como um esboço ali, o que tu imagina fazer, porque, enfim, tu vai ainda desenvolver o produto, tu vai para projeto,
E como que tu vai esperar fazer tudo isso para entrar com essas licenças e depois esperar 2 anos parado? Então, tu tem que fazer as coisas concomitantes. Aí tu entra com projetos muito ruins ou que ainda vão ser muito alterados, e aí depois que aprova, aí tem que voltar. É uma loucura, mas, enfim, ó, é o mercado. Aquele debate que a gente iniciou no outro webinar que nós fizemos, né? Lá até com o professor Newton. Você até falou, Newton Schwartzman está dando boa noite aqui, ele está aqui assistindo. Um abraço para ele. Um abraço. Aquela história, quem é que não quer ter um VGV de não sei quantos milhões e no final ter um resultado de não sei quantos milhões? Mas para chegar, a gente está vendo, está escancarado nessas apresentações que não é fácil. Uhum. Né? Então, aquilo que eu falei, inclusive na apresentação dele, quem achar que é fácil tem algum problema. Né? Porque fácil não é e provavelmente nunca vai ser. Né? Então, realmente, são só os guerreiros, os caras que aguentam ficar 2 anos esperando uma aprovação. Que fica ali pedindo quase que pelo amor de Deus para conseguir trabalhar. Então, não é fácil. Não é fácil. Então, tem gente que acha que eu vou para a construção civil, vou andar de Hilux. Não é fácil, sabe? Mas vamos ser otimistas, vamos ser positivistas aí. Toca a bala na tua apresentação aí que o mercado... Vamos lá. Não é porque não é fácil que não dá para ser feito. Claro. É perfeitamente fazível, mas não é fácil. Bom, então eu começo com o estudo arquitetônico, que eu considero uma das etapas mais importantes, né? O arquiteto, quando ele acerta no design da edificação, ele ajuda em todos os aspectos. Ele ajuda na venda, ele ajuda na comercialização de maneira geral. Então, isso aqui é um estudo que eu trago até de uma colega minha, né, a Marina, do escritório Plano Arquitetura, que eu já tive o prazer de trabalhar. Eles são extremamente competentes. Então, está aqui um estudo inicial. Né? Então, isso aqui que eu vou colocar em cima do meu terreno. Trago um exemplo de planta de sondagem, aquilo que a gente estava discutindo no começo da apresentação, onde aqui que você começa a saber, né, se você vai ter uma fundação mais profunda, uma fundação mais rasa, quanto é que vai custar. Essa sondagem é o que o engenheiro que vai calcular a sua fundação vai dimensionar as suas estacas e tubulões. Eu vou mostrar um exemplo de estaca pré-moldada de concreto, né, que eu fiz numa edificação. Nunca tinha trabalhado, foi a primeira vez que eu trabalhei com estaca pré-moldada de concreto. Tem algumas críticas, tem alguns elogios, como qualquer sistema de construção civil. Mas eu, particularmente, não gostaria mais de trabalhar com estaca pré-moldada de concreto, não. Porque ela vibra muito, faz muito barulho, quebra, e tem algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco. Então, o laudo de sondagem, todo engenheiro tem que ter em mente, né? Que aí ele mostra como é que é o seu subsolo e já te dá uma noção de como vai ser sua fundação, quanto é que vai custar. Aqui as plantas, né? De forma e ferragem. Então, isso aqui, basicamente, você precisa para você levantar a estrutura do seu prédio, né? Então, essa primeira aqui, eu tenho uma armação negativa, né, de um conjunto de lajes, a armação superior, para quem não sabe, a armação negativa é a armação que fica em cima, a armação positiva é a ferragem que fica embaixo. Aqui eu tenho um detalhe de uma cortina de concreto, né? Você vê as costelas todas aqui. Essa figurinha é uma planta de forma, a forma, no caso, uma forma de uma laje nervurada, onde você vê aqui esses cubinhos, esses quadradinhos, são as cubetas, né? E aqui são os capitéis. Onde você tem um pilar, você vê que tem um capitel, onde é uma região de concreto maciço para evitar a punção. Né? O que é a punção? É o pilar furar a laje, literalmente. Aqui uma planta de forma também, só que de baldrames. Né? Então, eu tenho os blocos. Esse aqui é um bloco triangular, esse aqui é outro bloco triangular, esse aqui é um bloco quadrado, esse aqui é um outro bloco quadrado. Aqui o pilar que nasce no eixo do bloco, e as vigas baldrames, né, que travam todo o meu sistema lá depois da fundação. Aqui uma planta de instalação hidráulica, né, onde eu tenho uma caixa de inspeção, eu tenho os tubos de 150 milímetros aqui chegando nas caixas. Então, a gente começa a ter uma noçãozinha de instalações. E na obra, né, como é que ficam essas plantas? Então, a mesa de obra lotada de projeto, de planta. E uma sugestão que eu dou, toda vez que tem uma atualização de uma planta, eu sugiro que você rasgue a edição anterior, literalmente, rasgue e joga fora, porque senão você vai se confundir muito. Eu já sofri muito com isso. Com planta que atualizava, e aí eu estava com a versão anterior, e aí só riscar não resolve. Imprime a nova e joga a antiga fora. Joga fora, porque senão você vai se confundir.
Claro, hoje com BIM, etc., não tem mais isso, né? Mas quem trabalha com BIM, né? Nem todos têm condição de trabalhar Sim, com BIM. claro, claro. BIM, Aqui eu, tablet na obra, etc. é, é, é. É o Aqui eu estou futuro, fazendo né? uma foto de uma obra que eu Sim, fiz em sim, sim. 2015. Essa Claro. aqui ainda estava lá com um pranchetão, mandando bala. Bom, gestão de projetos PGAs, eu não vou me estender nessa etapa, porque eu já fiz uma palestra só sobre isso, né? Aquela última que eu fiz, que, enfim, é basicamente falar sobre todas as áreas do conhecimento do PMBOK que é aplicada para a construção civil. Então, tem integração, você tem que saber de escopo, gestão de tempo, de custos, de orçamentos, né, para a construção civil, de cronogramas, né, físico-financeiro, de gestão de recursos humanos, gestão de recursos, né, a última edição cortou essa questão de recursos humanos. Comunicação, a gente tem que ser bom de comunicação, não pode falhar na comunicação. Inclusive, eu vou gravar até uma história de obra hoje sobre isso. Gestão de riscos, de diminuir risco, transferir risco, de aceitar o risco, de aquilo, tudo que a gente já falou lá naquela outra palestra, no webinar. Gestão da qualidade também, a gente já falou uma só sobre qualidade de obra. Gestão de aquisições, setor de compras da construtora, segurança, que é o uso dos EPIs, que a gente tem que estar em mente o tempo todo, não pode deixar ninguém se machucar no canteiro de obra, nem durante, nem depois da obra. Gestão ambiental, né, financeira e reivindicações, que é a questão do pós-obra, que o Bruno entrou aí com vários exemplos espetaculares que cobriu basicamente tudo isso aqui. Aqui uma EAP, né, uma estrutura analítica de projeto, que é basicamente a minha edificação distribuída de maneira hierárquica, né, vamos dizer assim. Então, aqui em cima eu tenho edifício, embaixo eu tenho todas as áreas que eu vou falar. Terreno, que eu já falei um pouquinho, gestão de projetos, plantas e design, os serviços preliminares, fundação e subsolo, estrutura, acabamento e investimento, etc, etc. Então, isso aqui estão todos os itens que eu preciso acabar em cada uma das categorias. Começar com o terreno, né? Então, depois que eu já tenho um projeto e tudo, já escolhi o terreno, e aqui eu trago uma foto que eu mostro um tapumezinho simples. Né? Eu tenho que cercar meu terreno para começar a obra. Né? Tudo começa assim, no mato literalmente. Isso é uma das coisas mais gratificantes da engenharia da construção civil. Você começa com um mato e, de repente, você tem uma coisa fantástica lá funcionando. Aqui, um pouco sobre o que a gente já até falou um pouco, né, dos fatores importantes, né, de estudo de viabilidade do terreno. Primeiro, valor geral de vendas, que nada mais é do que a área construída que você vai fazer, multiplicado pelo valor de venda em reais por metro quadrado. Então, se você tem 1.000 metros quadrados de área construída, vai vender a R$1.000 por metro quadrado, claro que não é esse valor, porque R$1.000 por metro quadrado não dá nem para construir direito, você teria um resultado, um VGV de R$1 milhão, né? 1.000 metros quadrados, 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Então, basicamente, o VGV é isso. Quanto é que eu vou total de construção naquele terreno e quanto é que vai me render aquilo? Geral, né? VGV, valor geral de vendas. Claro, só uma observação, né, Abdala? Tu vai construir, sei lá, 1.000 metros quadrados, mas normalmente aquele valor por metro quadrado que nós consideramos é da área privativa, né? O apartamento tem 60 metros quadrados, então tu vai vender 60 metros quadrados. Só que esse apartamento tu não construiu só 60, tu construiu 60 mais toda a área de uso comum, etc. Então tu construiu lá 90, 100 metros para vender 60, vamos dizer. Claro que quando tu compra os 60, tu está comprando um percentual da área de uso comum também, né? Mas, exato. Mas perfeito. Depois eu tenho que verificar o custo de construção, que é aquilo que a gente falou também em outras palestras, eu não vou ficar repetindo. Quem tiver interesse de saber os detalhes de terreno, a gente falou sobre isso. Né? Tem lá as palestras com o Newton Schwartzman, que a gente falou bastante sobre isso. Né? Tem tudo, eu falei naquela minha de matemática financeira também. É verdade, tu também falou na de matemática. Então a gente tem que analisar os tributos, né, os impostos, que no Brasil é extremamente alto, né? A gente paga muito imposto e a gente tem pouco de retorno, mas enfim. Gasto com marketing, corretagem, incorporação, qual é o lucro de tudo isso começa já no terreno, né? Na minha terra lá eu já começo a pensar sobre tudo isso. Bom, depois que eu tenho um projeto feito, aprovado, igual o professor Bernardo destacou muito bem, eu preciso começar a minha obra. Minha obra começa num canteiro de obra e canteiro de obra tem teoria para ele também. Então, basicamente, para eu começar meu barraquinho de obra, isso aqui foi um que eu fiz, e eu considero meus canteiros bem espartanos, professor. Eu não faço nada, nenhuma. A minha estrutura ela é de medieval mesmo. Dá para ver aqui que. Muitas obras é assim, claro que as maiores já usam os containers metálicos. Eu vou mostrar o container também. Mas a grande maioria das obras do Brasil é o barracão de obra de madeira, de compensado aí, perfeito. E funciona muito bem, né?
Fartando, funciona. É o calor do cão, que não tem ar-condicionado não. Tem ar-condicionado o cara também não é para o cara estar não é para o cara estar no barracão, né? Para estar na obra, né? Então não pode falar mais disso. Então, aqui, ó. Então a gente tem, para começar o canteiro de obra, a gente tem que ter já o alvará de construção em mãos, que demora, depende da aprovação do projeto de arquitetura, igual o professor falou. E aqui em Brasília, de arquitetura e o projeto de fundação também tem que estar aprovado. Né? A fundação aprovam também projeto de fundação. Para liberar o alvará de construção, você tem que ter o projeto de fundação aprovado. Não sabia. Aqui em Brasília, isso varia muito de região. Né? Isso aqui tem algumas variações, mas em Brasília é assim. E aí a gente vai construir o tapume de obra, é o cercamento, que eu mostrei naquela foto anterior. Sim. Vou instalar a rede de água da obra, né? A obra consome água, esgoto. A provisória, né? Rede provisória. Isso, provisória. Rede provisória de água, esgoto. Vou montar o canteiro. Vou ter uma região de carpintaria, de armação, de escritório, de refeitório, os almoxarifados, onde eu guardo máquinas, maquita, furadeira, martelete, enfim, meu arame recozido lá, etc. Banheiro masculino e feminino, hoje em dia é obrigatório ter o feminino também, apesar de praticamente é raríssimo ter mulher em obra, mas enfim, tem, né? Tem que ter. Só esses dois banheiros, porque tem o... Não. Tem o X, quem não é? De entrar nesses assuntos. Mas sim, se tiver. Tá com pouco banheiro aí, Tio, tu vai ter problema. Não tem preconceito nenhum, mas geral, mas enfim, se tiver, faz também. Não tem problema. Também, tem problema. Estoque de materiais de construção, etc. Instalar a placa de obra, é obrigatório no canteiro, ter a placa da obra, contendo a equipe técnica, o nome do engenheiro, do arquiteto, com o CREA de cada um deles, o endereço, né, da obra, o número do alvará de construção e outras informações relevantes daquela obra naquele canteiro já. CREA ou o CAL, né? Tem que o CAL para o arquiteto. Né? É obrigado a ter lá o... Obrigatório ter na placa da obra. Perfeito. E essa placa da obra pode ficar em qualquer lugar. Pode ficar, inclusive, no fundo do canteiro. Não precisa ser necessariamente na frente dele. E determinar a logística de canteiro. Onde é que vai entrar e sair os operários? Onde é que vão entrar as máquinas, os equipamentos, caminhão? Vou mostrar um mapinha agorinha para vocês. Então, aqui. Essa foto 1 é o meu compartimento da betoneira. A betoneira ficava fechadinha aqui, né? Enfim, abrigada nessa parte do canteiro de obra. Esse número 2 aqui é a minha carpintaria, onde eu dobrava a ferragem da obra. O número 3 é a armação. Aliás, não, o número 2 é a carpintaria onde eu fazia as formas, né? Onde os carpinteiros cortavam as tábuas, cortavam as peças de madeira para fazer a forma das vigas, dos pilares, das lajes. Esse número 3 aqui é a armação, onde eu dobrava a ferragem, né, de acordo com os projetos de estrutura, da estrutura da edificação. Esse 4 aqui era o refeitório, né, onde tem uma mesa, o pessoal almoçava, fazia os lanches aqui, tudo com banheiro, com bebedouro, etc. Aqui o que o senhor falou, eu também trabalhei já com container de escritório para canteiro de obra. Então, isso aqui é um exemplo já de posicionamento, né, a gente posiciona o canteiro com o MUNC, a gente posiciona o container com o MUNC. Agora, a desvantagem, se esse container de escritório de obra não tiver ar-condicionado, tiver um dia muito, muito ensolarado, é praticamente insuportável aqui dentro. Tá? Então, claro, tem muitos tipos de containers, né? Tem containers com isolamento térmico, acústico, com não sei o quê, tem de tudo, né? Esse que tu está mostrando é o mais raiz, né? Mas tem outros um pouco. Mais raiz, o mais ralé mesmo, o mais barato. O mais barato, geralmente, não tem nada. Sim. E aí, assim, a gente, em obra, a gente economiza tudo. Claro. Né? Então, assim, e nesse caso não tinha. Então, ele esquentava muito. Né? Mas isso é bem lembrado, realmente. Existe tudo quanto é tipo de container e tal, mas o mais barato, em geral, ele não tem esse requinte do isolamento. Nem nada. Então, tem que ter um arzinho condicionado aqui, porque senão você mata o cara que está lá dentro. Aqui um projeto de canteiros que eu trouxe do livro do Quagliarini, é um livro de 2018 da Elsevier, que eu acho muito bacana. Ele mostra basicamente o que eu mostrei nas fotos, né? Então a obra em si é só esse quadrado aqui, ó, construção. Meu prédio, ele é isso aqui. Olha o tanto de coisa que eu tenho em volta. Então aqui ele tem o gabarito, né, onde ele usa para fazer as marcações dos eixos de pilar, de bloco, de fundação, etc, etc. Aqui alguns sanitários, então ele posicionou os sanitários nessa região do canteiro. Tudo isso aqui é o terreno, né? O tapume dele, ó, ele envolve tudo isso aqui. Lembrando sempre, ó, a obra é só esse quadrado aqui.
Olha o tanto de coisa para abastecer, para fazer isso aqui virar realidade. Esse caso aí é maravilhoso, né? É um belo de um terreno para uma obra mais centrada, né? Tem terrenos que às vezes tu constrói quase que o terreno inteiro, né? E aí isso, que eu quero ver botar o canteiro. Não, mas aí foi até bom você ter levantado isso. A gente consegue autorização para utilização de área pública, que é claro, é pago, né? Eu já tive pedaço, né? Você paga para poder montar seu canteiro na área pública. Não é tão caro, mas também não é um negócio tão barato, né? Mas tu não pode avançar todo o passeio, né? Tu tem que deixar uma faixa ali para os pedestres, mas é possível, né? Em algumas prefeituras é possível. Então, aqui em Brasília é possível. Usar a área pública, eu deixo que você acerte, pague por aquele uso lá, etc, etc. Mas exato. Aqui realmente foi um exemplo lindo, né? Você tem a entrada do caminhão aqui, tudo direitinho. Esse eu gostei. Entrada de pedestre por aqui, você tem a circulação. Aqui você tem a serra circular, perfeitamente posicionada, depósito de madeira aqui, os chuveiros, o depósito de brita, né? Areia, cimento, até um vigia aqui. Então, realmente, é uma situação. Agora, é possível de se fazer? Sim. Se tiver essa configuração, né? Essa é a cara do meu canteirão, né? Então, e o canteiro é dinâmico também, né? À medida que tu vai avançando a obra, daqui a pouco vai ter uma hora que tu não vai precisar mais da área dos carpinteiros, daqui a pouco tu não vai precisar mais da área do... Daqui a pouco tu concretou uma laje e tu já tem espaço embaixo da laje para deixar ali um almoxerifado, por exemplo. Enfim, o canteiro é dinâmico, né? Exatamente, muito bem lembrado, muito bem posicionado, exatamente isso. Então vai acabando essa parte. Então, aqui, o depósito de armação que ele posicionou aqui, depois que eu armei a estrutura toda, isso aqui não vai existir mais. Exatamente isso. Exatamente. Ele é dinâmico e a coisa vai ficando bonita, né? Depois que a obra vai acabando. E até porque os materiais vão ficando mais caros, né? No início da obra tu tem ali areia, brita, cimento, tijolo, barra de aço e tal, um troço que não é tão caro e é pesado de roubar, né? Vamos dizer assim. Exato. Só que tu vai chegar a um ponto da obra que tu começa a ter louça, que tu começa a ter pisos, dependendo do padrão da obra, pisos caríssimos. Aí luminárias, né? Os fios, instalações elétricas, aí tu já tem que ter um almoxarifado bem mais seguro, né? E um controle bem melhor. Exato. Eu já gravei alguns histórias de obra falando realmente de furto, e acontece muito furto em obra mesmo. Não é nem furto, às vezes sai voando, bate um vento e voa. Acontece. Mas tem muito, e tem muita coisa que é mais visada, né? Equipamentos, furadeira, por exemplo, é muito visado. Maquita, máquina de corte, lixadeira também. Se não tiver cuidado, você vai comprar várias vezes a mesma coisa. Mas, enfim. Bom, movimentação de terra. Já falamos do canteiro, já falamos do terreno. Eu acho que é importante ali um ponto, não é muito o foco de hoje, mas acho que é importante um ponto ali que o Varela levanta, Abdala, que é antes do início da obra, tu fazer o laudo de vizinhança, né? Ou seja, tu identificar e registrar, fazer um laudo técnico sobre o estado da vizinhança, porque para tu não ter que pagar muito fácil uma reforma do vizinho no final, né? Ou às vezes até uma demolição, às vezes até pode ter algum problema mais sério. Bem lembrado, muito bem lembrado. Então, isso é importantíssimo, tu fazer um laudo de estabilidade das edificações da vizinhança. Sempre é bom lembrar, né? Se o vizinho não quiser deixar tu entrar, tu com uma ordem judicial, tu consegue entrar, né? Porque um mandato de segurança, porque é sobre a segurança do vizinho, inclusive, esse laudo, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, em alguns lugares, algumas regiões, são obrigatório o relatório de impacto de vizinhança. É o RIV. Perfeito. Da mesma maneira que é obrigatório o relatório de impacto de trânsito. Perfeito. O RIT também é obrigatório. Dependendo do tem porte. Alguns casos no Brasil que eu já vi que é o relatório de impacto arqueológico. Então, se tiver uma reserva indígena, ou se tiver uma área onde se desconfia que tem fóssil de dinossauro. Então, a gente tem... O Brasil é um país continental, né? Então, tem de... às vezes não é nem dinossauro, às vezes é aí mesmo alguma coisa de algum... Arqueológico. Às vezes um prato de um povo, sei lá, enfim.
assim, eu acho que a gente tem que estar atento a tudo, mas algumas coisas... É comum o EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto de meio ambiente, etc. Isso Exato. é comum, mas dependendo do porte da edificação é comum, né? Não, o EIA-RIMA é mais para obras no porte de uma barragem, por exemplo. Uma barragem, só o projeto de uma barragem demora 20 anos. Né? Então, Não, aí aí nesses casos sim, mas às vezes o EIA-RIMA pode ser necessário em edificações dentro de cidades, sem problema nenhum, prédios. Né? Nós tivemos aqui, por exemplo, um prédio aqui em Porto Alegre, estou dando exemplo de um só, mas enfim, com 1.000 unidades, né? 1.000 unidades, né? Nós estamos falando de 3, 4, 5 mil pessoas a população do prédio. E tem cidades no interior que não tem essa população, né? Ou seja, em um prédio. Então, claro que isso vai impactar o esgoto, a rede de água, o trânsito, vai impactar tudo. Então, por isso que às vezes é sim necessário fazer um estudo de impactos gerais, né? Enfim. Com certeza. Não, isso faz parte. Eu acho que é importante, realmente é importante. Em alguns casos é realmente importante. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouquinho de movimentação de terra, né? Essa foto é a foto corriqueira, né? Você tem uma PC hidráulica, né? Carregando um caminhão, um truque, né? Um truque, então ela enche o caminhão de terra e ele tira essa terra da obra, do canteiro. Isso aqui é no caso de uma escavação para um subsolo, por exemplo. É importante, eu acho que os engenheiros, tem muito engenheiro que não sabe o nome das máquinas, né? Isso aqui é uma PC 200, né? PC. E a gente fala PC de esteira, né? Porque ela é de esteira, não é de pneu nem nada. Então é importante o engenheiro se familiarizar com isso aí. Então essa é uma Komatsu, é a marca, né? Komatsu PC 200 LC, carregando um caminhão truque da Volkswagen Constellation aqui, com capacidade de 13 metros cúbicos. Então o engenheiro tem que saber que um caminhão truque desse aqui cabe 13 metros cúbicos, né? Esse Volkswagen, por exemplo. Vale lembrar também, nessa etapa aqui, você tem que saber os fenômenos de empolamento, contração, né, do solo. Empolamento nada mais é do que aquele volume de terra que ela cresce quando você tira a terra do estado compactado. Então, numa escavação, é fundamental saber o fenômeno do empolamento, porque quando você calcula esse volume, você tem que calcular uma porcentagem a mais, né? Você vai gastar mais caminhões do que aquele simples cálculo se você não considerar o fenômeno do empolamento. Porque quando você escava, as partículas... Eu sou ruim de explicar empolamento, mas a partícula, aumenta de volume. Aumenta de volume. Ela sai do estado confinado que ela está. Então, isso chama-se empolamento. Então, nunca calcule na risca. Tem que sempre considerar isso aí, porque senão você vai errar. Não é que a partícula aumenta de volume, né? Enfim, o volume ocupado pelo solo aumenta devido à perturbação do ambiente natural. Exatamente. Então, eu já vi muito erro em cima disso. As pessoas calcularem 10 caminhões, aí o cara gasta 14. Pô, mas o cara me roubou 4 caminhões. Não, porque ele esqueceu aí do empolamento, né? Então, tem que calcular quando for escavar. E a compactação, né? Esse aqui é um exemplo de compactação de terra escavada com rolo de Napac. Como é que nós estamos o tempo aí, Abdala? Já tá faltando 10 minutos. Mas aí a gente continua na próxima. A parte 2 vai vir. Então, aqui um filmezinho rápido, um processo de escavação, né, com escavadeira hidráulica, né, que eu estava falando. A escavadeira ela enche a concha. Então, aqui você já vê o solo meio que relaxando. Então, você já enxerga um pouco o empolamento. E ali ela vai carregar o caminhão truque com 13 metros cúbicos. E o caminhão não estava ali? Cadê o caminhão? Não, estava ali atrás. Tinha que estar do ladinho ali para já. Não, estava longe. É porque ali estava longe, mais afastado um pouco. Aqui ele está aqui. Olha lá, deixa eu dar um zoom. Aí, ó. Tá ali, ó. Não, mas ele tinha que estar pertinho, senão ele vai ter que botar no chão e depois botar de novo, né? Exato. Ali, o motorista estava lanchando ali. Aqui, ó, uma das máquinas mais utilizadas em canteiros também, a gente usa muito esse S175, mais conhecido como Bobcat, né? É uma mão na roda em obra, né? A Bobcat ela consegue tirar o solo de um lado, espalhar ele para depois você vir compactando. Então, todos esses vídeos foi eu que gravei mesmo. Então, você vê que ela tem uma agilidade boa, né? É uma máquina que tem, enfim, uma função fantástica na obra. Aqui já o rolo compactador. Então, eu espalhei com a Bobcat,
nas camadas de no máximo 20 centímetros, igual o Bruno falou na palestra dele de pós-obra, que a gente tem que evitar que fique mal compactado. Então, compactação é extremamente importante. E aqui eu entro com o meu CA15, rolo compactador CA15, também conhecido como pé de carneiro. E aí eu vou fazendo várias viagens e vibro. Esse rolo, para quem nunca viu esse rolo compactador, CA15, você bota ele para vibrar, para aumentar melhor, para fazer uma compactação melhor ainda. Ele aumenta mais ainda o grau de compactação do solo na obra. Lembrando que essa terra aqui que eu espalhei, eu tenho que colocar ela no que a gente chama de umidade ótima. Aí você fala, existe um ensaio de laboratório para umidade ótima, mas eu não tenho em toda a obra como fazer esse ensaio. Então, eu preciso ter uma coisa, às vezes, mais dinâmica. E um ensaio simples é que você pega um tanto de terra com a mão mesmo, e se ela moldar na sua mão e tiver uma consistência firme, não pode ficar pastosa, ela não pode se desintegrar muito fácil, mas ela também não pode ficar areenta, ficar com aspecto de areia, de deformar. Ela tem que, enfim, agregar na sua mão. Se tiver isso, você pode compactar, que você vai estar com um grau de compactação muito bom. Dando sequência aos vídeos, aqui já na parte de fundação. Então, vamos dizer, já compactei o solo, já montei o canteiro, já fechei meu tapume, já fiz tudo. Vou seguir agora os projetos de fundação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um projeto de fundação. Como eu falei, estaca pré-moldada de concreto. Foi o sistema que eu executei. Particularmente, tem minhas críticas. Ele é muito bom, porque quando ele é feito literalmente por pancada na cabeça da estaca, até essa estaca entrar na profundidade ser estipulada em projeto. Então, ela entra literalmente amassando, rasgando tudo, um bulbo de pressão lá embaixo enorme. Então, essa é a grande vantagem. Mas ela quebra muito, ela fratura, e aí tem que, enfim, soldar uma estaca na outra. É um sistema interessante, eu gostei de ter feito, dá uma segurança fantástica na fundação, mas eu, particularmente, não gostaria mais de trabalhar com esse sistema. Aqui... E até reforçando aquilo que o Varela falou, da importância do laudo de vizinhança, essa é uma estaca que vibra o terreno, que pode vibrar, inclusive, o vizinho, tendo um maciço rochoso ali. Então, por isso que tu pode até causar problemas. Ela tem um limite. Na verdade, eu medi esse limite na época. Ela vibrava até 35 metros. Até 35 metros. Depende do solo, Depende do teu solo. Mas nesse solo específico, sim. 35 metros a distância. Depois de 35 metros, praticamente você não tinha nenhum tipo de efeito. O que mais incomodava era o barulho, Olha isso aí. Tem a torre, O famoso bate-estaca. Bate-estaca. Então, vai batendo até ela entrar. A qualidade da fundação fica espetacular, mas durante a gente sai surdo praticamente todo dia da obra. Então, tem que usar o protetor auricular todo santo dia, porque senão você sai surdo mesmo. E aqui vai a escavação dos blocos, Então, cravei, você vê aqui no vídeo as estacas de concreto pré-moldadas já cravadas, E aí a mini valetadeira, já está abrindo aí os meus blocos triangulares. Um bloco com 3 estacas. Bloco com 3 estacas, exato. Triangular com 3 estacas. Aqui, eu trago essa imagem que eu achei muito interessante. Eles fizeram isso aqui não é nem imagem minha, não. Isso aqui é o traço de uma página americana, Modern Architect. Que você vê o resultado final da fundação. Então, você vê as estacas, olha só. Eles conseguiram tirar essa... Eu não sei como é que isso aqui não caiu. Isso aconteceu ali no prédio em São Paulo. Poxa vida, agora eu vou me esquecer o nome agora, ou se o pessoal puder ajudar aí. Matarazzo, cidade de Matarazzo. Acho que é a cidade de Matarazzo, perfeito. Que tinha que manter ali aquela igrejinha, Exato, então eles tiveram que fazer toda a escavação embaixo e tal. E aconteceu mais ou menos isso. A fundação ficou toda aparente. Claro que eles passaram perfis metálicos para segurar a casinha, e funcionou bem. Foi até uma consultoria lá do Hércio Thomas, cara muito bom nisso. É craque. Pois então eu trago isso aqui para mostrar aquilo que o vídeo anterior mostrou fazendo, Eu estava cavando o bloco aqui. O bloco, na verdade, é isso aqui. A estaca que estava cravando, no caso, isso aqui não é estaca pré-moldada, igual o exemplo do vídeo. É uma estaca, provavelmente foi estaca escavada e concretada com um caminhão-bomba.
E essa tá bonita, né? Tá bem, Tá bem, ela tá bem, bem centradinha e tal. Não, não. tá Às legal. vezes tu faz um negócio desse, a estaca tá lá no vizinho, né? Deu uma entortadinha, né? Aqui uma das coisas que a gente fazia, uma das estacas, um dos tipos de estaca pré-moldada de concreto, elas eram ocas, por dentro ela era aberta. Né? Essa aqui é uma estaca de, se eu não me engano, se me falha a memória, de 42 centímetros de largura. Né? Então, o que eu fazia? Eu colocava uma lâmpada dentro da estaca para inspecionar ela toda, de fora a fora. Então, às vezes tinha uma fissurazinha e tal. O que eu resolvi fazer? Eu, depois de cravada, depois dela ter atingido a profundidade que estava estipulado no projeto de fundação, ainda concretei essa estaca. Aproveitei que estava oco, ela estava, enfim, aberta. E aí eu falei, bom, vou concretar, e mandei ver concreto, ainda coloquei mais uma armação dentro dela para enrijecer ainda mais. Então é um sistema, em termos de qualidade e segurança, é muito bom. Mas é claro, tem aqueles poréns lá que a gente já tinha comentado. Bom, fiz a fundação, só recapitulando rápido, né? Fiz o canteiro, já estipulei a logística, trabalhei o terreno, fiz aquela coisa toda. Fiz o tratamento de terraplanagens, corte a aterro, fiz a fundação, cravei todas as estacas, segui o projeto de fundação, escavei todos os blocos, fiz a viga baldrame, agora eu começo a estrutura. Né? Então aqui eu trago aqueles 2 vídeos de concretagem de laje. Né? Então, basicamente é o procedimento, né? Com um vibrador a gasolina, uma laje grande, né? Essa concretagem é uma concretagem grande, perto aí dos 250, 300 metros cúbicos. Um caminhão lança, né? Um caminhão bomba. E aqui um outro vídeo que mostra também esse procedimento da concretagem da laje. Esse é um vibrador a gasolina, né? Porque não tinha tomada próxima, a extensão seria uma extensão muito grande. Então, para evitar fio para lá, fio para cá, eu uso o vibrador a gasolina, que ele é um motorzinho ali com 1,5 cavalos e manda bala. Essa é a famosa bomba girafa, né? Aquela que de bomba cima girafa. Concreta. Essa é maravilhosa, né? Claro que normalmente a tubulação vem por dentro da obra e tu vai jogando as mangueiras, né? Essa sofre um pouquinho mais, né? A girafa é fantástica. Essa aqui já é a estrutura depois de concretado, então o vídeo anterior mostrou fazendo essa parte superior aqui, mas aqui tem um porém. Isso aqui é um vão aberto, né? O arquiteto fez isso aqui para um vão aberto. Eu briguei demais com o engenheiro calculista para tirar essas 2 vigas aqui, ó. Isso aqui foi um motivo de briga, porque eu falei, cara, está feio demais. Mas eu fui voto vencido, ele falou, não vou tirar a viga. Eu falei, cara, reforça aqui em volta, reforça isso aqui e tira essas vigas. Até pergunta aí para o Varela, que está nos assistindo, poderia tirar essas vigas de travamento aí? O Abdala quer tirar as vigas de travamento, Varela, o que tu acha? Já era, as vigas estão lá, mas ficaria muito mais bonito com isso aqui sem viga nenhuma. Sem dúvida. Mas eu acho que se fizesse um reforço metálico, um grampeamento, alguma coisa, sei lá, teria que usar a criatividade. Mas eu particularmente, isso aí geralmente é arquiteto que reclama, né? Eu me senti um pouco... Olha aí, o Varela disse que em princípio ele tiraria. Eu já ia morder a língua, porque eu ia dizer que projetista, em geral, eu posso usar o termo cagão? Não posso usar o termo cagão, né, numa live. Projetista é mais conservador, né? Mas o Varela é bala. O Varela tiraria essas vigas aí. Pois é, não, eu briguei, tentei, mas não consegui convencer. Mas, enfim, faz parte. Uma outra coisa que eu fiz que eu achei interessante, que essa estrutura ela tinha uma parte metálica também. Então, ela tinha a estrutura de concreto. Aqui eu desenhei um pórtico no SketchUp, de uma maneira bem simples, né? Esse pórtico é de concreto, mas tinha uma parte metálica chumbada nele. Então, só para encerrar, acho que hoje já passamos aqui 1h30, só esse aqui seria o último caso, a gente encerra aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei, para verificar a ferragem negativa nesse vão da estrutura de concreto, então, para ficar bem claro, bem fácil de entender. Onde eu estou passando meu mouse é a estrutura de concreto. Onde eu estou passando aqui agora é a estrutura metálica. Eu estava querendo verificar a ferragem negativa, né? Que o momento aqui negativo era considerável. Então, o que eu fiz? Considerei a massa específica do aço, 7.150 kg por metro cúbico nessa peça.
que seria chumbada na minha estrutura de concreto. Por que eu estava fazendo isso? Para calcular o momento máximo negativo dessa estrutura de aço, mais a estrutura, o balançozinho aqui da estrutura de concreto. Para que é essa viga metálica aí? Para que ela serve? Ela serve como detalhe arquitetônico. É só um detalhe arquitetônico. Mas ela tinha que ser instalada lá. Então, eu fiz essa verificação. Mas não vai nada em cima dela, não tem nenhuma carga em cima dela. Vem carga de vidro, de outros elementos em cima dela. Esse carregamento tu não considerou no teu... Não, porque eu exagerei no usei 1.4. Eu usei o coeficiente de segurança. Eu ia dizer, esse troço aí como detalhe arquitetônico, isso aí é para ficar bonito, esse negócio aí para fora. Não, ficou muito bonito, ficou realmente muito bonito. E aí assim, fez metálico justamente para aliviar. Se fosse 5 metros de vão, né, 5 metros de balanço, mais 2 metros do concreto, então, quase 7 metros aqui de balanço. Então, eu falei, bom, vou verificar a ferragem. E aí, na verificação da ferragem, eu considerei o momento da peça metálica com a peça de concreto. E aí, fiz os cálculos, que a gente vê em concreto 1 e 2. Né? Calculei o momento máximo, né? Então, na ponta, lá na parte... A gente tem aquele gráfico triangular máximo aqui em cima. E eu calculei um momento aqui, a gente usou as fórmulas que a gente já está acostumado, então deu 8.600 kgf metro, né, de momento máximo. Aí calculo KMD, KX, KZ e a área de aço. Né? Isso aí você aprende o quê? Na 8ª série do colégio? Né? Só onde você estudou, professor? Do ensino fundamental? Do ensino fundamental. Na 8ª série em colégio privado. No colégio público é lá pelo 3º ano do 2º grau. Eu verifiquei o seguinte, que com 4 barras de 16, eu vencia esse momento todo do conjunto. Mas lá em cima, lá para o momento negativo. Tu tá negativo só desse trecho, porque entendi. Eu só esse trechinho aqui. E eu verifiquei no projeto, eu estava sobrando, estava bem próximo disso. Eu falei, não, posso ficar tranquilo que eu tenho área de aço superior a essa daí. Então, mas o aço está lá embaixo, está lá com 40, tem 20 centímetros do topo da viga? Não, ela tem 60. Sim, mas a barra de aço está a 20 do topo, está a 40 da base. Tem 40 aqui, mas aqui na verdade foi só um rascunho. Foi só um rascunho que tem o estribo, tudo, ainda tem a ferragem de baixo, que enfim, não serve para nada aqui, mas para abraçar o estribo. Mas isso aqui foi só um rascunho. Eu aguardo depois a análise do Varela. Varela depois vai mandar uma análise. Isso aqui foi só um rascunho. Mas isso é legal, né, Abdala? O pessoal não pode ficar só dependendo do software, né? Legal a verificação à mão, né? Isso aí. Eu acho que é legal a gente estar até para lembrar, né? Relembrar. Sem dúvida. Eu vou só fechar essa parte de estruturas, que aí depois vai para instalações e a gente encerra. Tá. Uma das coisas que eu gosto de falar sobre concreto armado é a questão dos espaçadores, né? Todas as fotos eu que tirei, então eu usava esse espaçador de plástico mesmo, que é o que eu mais gosto. Eu acho que não tem problema nenhum o plástico ser usado para isso. Né? Não recomendo aqueles caranguejos. Tem gente que usa caranguejo de aço e acaba, se ele ficar para fora, ele acaba sendo uma pilha de corrosão. Né? Então, por isso que o plástico é legal, porque o plástico não corrói, mesmo que ele fique essa pontinha aqui fique para fora da estrutura. Então, não, sem dúvida, nem pensar usar espaçador metálico, né? Pois exato. Mas tem muita gente que eu vejo algumas obras antigas usam o caranguejo, que eles chamam, né? O caranguejo era metálico, né? Metálico. Às vezes em obras antigas também se fazia muito corte e dobra na obra. Hoje em dia o pessoal compra pronto, né? Já cortado, dobrar, e aí sobrava muito toco, né? Comprava barra de 12 metros, aí tu ia cortando, enfim, em função do teu projeto estrutural. E aproveitava aquilo como espaçador. Como espaçador. O cara levantava a viga e jogava um toco de ferro ali embaixo. Exatamente. Não pode, né? Não pode. Exato. Até uma hora dessa a gente também podia fazer uma outra live sobre espaçador. Nós não temos norma técnica no Brasil. Eu nunca vi, não sei se tu já viu, Abdala, dimensionamento de espaçador. Né? Não. Se eu perguntar, se tu fizer uma enquete aí, quantos espaçadores, sei lá, dá aí uma laje com barra de 8 milímetros, quantos espaçadores se usa? Vai ter gente que vai dizer 4 por metro quadrado, vai ter gente que vai dizer 8 por metro quadrado, ou seja, é uma chutação, né? Cada um tem seu sentimento, seu conhecimento, mas não tem uma norma, não tem um procedimento.
Eu nunca vi nenhum projetista dimensionar espaçador, pelo menos eu nunca vi, né? Não, concordo que eu também... Não tem. É. Nunca vi e é isso. A gente é meio que no... É o que você falou mesmo, é meio que no feeling ali, no experiência. O cara vai ali para, enfim, para não deixar a barra encostar na forma. Isso aí. Quantos ele vai botar depende dele. Né? Depende dele, exato. Mas eu concordo, acho que tinha que ter uma coisa mais técnica para espaçador. Exato. Eu topo. O dia que o senhor quiser falar sobre isso, tem um material enorme sobre isso. É isso aí. Ó, o Cristóvão aqui está falando de dimensionamento, ele usa, pelo que eu entendi aqui pela mensagem dele, 5 espaçadores por metro quadrado. Mas... já é uma referência. Mas, claro, também depende de qual o diâmetro da barra. Uma coisa é uma laje com 8 milímetros, outra coisa daqui a pouco é 12,5, sei lá, uma laje bem armada. Né? Então, ou seja, até isso vai mudar. Então, vai para quanto? Então, vou para 7 por metro quadrado. Então, é complexo isso. Cada um usa uma coisa e tal, e vamos embora. Né? Acho que uma hora dessa a gente podia falar um pouco mais sobre isso. Né? Vamos, estou dentro. E por isso que a norma técnica ajudaria bastante. Não tem. Na 14931, que é execução de estrutura de concreto, não fala sobre isso. Enfim. Tá aí uma área legal, hein, professor? Sem dúvida. Se a gente puder ser remunerado, inclusive, para fazer uma, eu estou precisando pagar uns boletos aqui que está pesado. Vamos lá. Só para encerrar aqui, alguns exemplos da laje nervurada, né, que é o foco de hoje. É claro que existem as lajes protendidas, né? Eu não vou falar de proteção hoje, a gente pode até marcar depois, mas enfim, isso aqui foi uma laje nervurada, aqui você enxerga bem ela feita, e aqui a forma dela, né? Essa aqui é uma forma Atex, eu vou até fazer uma propaganda aí, mas enfim, é uma empresa grande que fornece essas cubetas. Sim. E aí aqui você enxerga os capitéis, né? Essa região toda aqui, nos capitéis, você vê que não tem cubeta nenhuma aqui, onde vai nascer um pilar, né? Depois vem a ferragem, vem montar a ferragem do pilar aqui também, enfim, onde você vê essa região é justamente para evitar a punção, né? Então, importantíssimo lembrar isso aí, essa questão técnica. Aqui, o Bruno vai até me dar uma bronca, né? Que eu coloquei algumas caixinhas quadradas de passagem, né? De instalação que a gente tem que prever, né? O que a gente vai ter de instalação para, na hora de concretar, evitar usar aquela perfuratriz que pode romper seção de aço e tal. Então, você já deixa, antes de concretar, as passagens, né, para as instalações de água, de elétrica, de esgoto. Então, você tem que compatibilizar o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto de SPDA, todos os projetos de instalações, com o projeto de estrutura. Né? É importante frisar isso aqui e deixar essas passagens para não ter transtorno depois de quebrar. E aí tu encheu de cadeirinha aí, de espaçador, hein? Aqui eu não tive dó, não. Aqui é uma ferragem pesada, né? Aqui é uma ferragem... Tá acima dos 5 por metro quadrado lá do Cristóvão. Tá bem acima. Tá bem acima. E repara que tudo de plástico. Cadeirinha tudo de plástico. Sim. Eu recomendo realmente o plástico. Aqui as passagens, né? A vantagem da laje nervurada, que foi essa da foto anterior, é que eu consigo passar mais instalações, eu consigo alterar o projeto com mais facilidade. Por quê? Nessa parte central, que a gente chama na cubeta, no espaço da cubeta, eu não tenho tanto problema estrutural. Né? O que eu não posso romper numa laje nervurada é a viga. Né? Essas vigas aqui, essas regiões aqui, em hipótese alguma, eu posso romper elas. Aí eu estou procurando problema. Mas nessas cubetas onde eu tenho esse espaço aqui, eu posso, claro, desde que eu consulte o calculista direitinho, mas, em regra geral, dificilmente eu vou ter algum problema de estrutura se eu fizer a passagem das instalações aqui. Diferente do caso de uma laje protendida. Né? A laje protendida, a grande maioria dela ela é maciça e os cabos de proteção não podem ser rompidos em hipótese alguma. Não, nem pensar. Pois é, e se eu fizer uma reforma daqui 10, 15, 20 anos, se eu tiver uma laje protendida, eu não tenho essa facilidade que a laje nervurada me traz. Né? Então, eu acho assim, importante saber comparar sistemas de estruturas diferentes. Né? Isso é uma comparação que eu faço direto. Nada contra o sistema de proteção, né? Inclusive funciona muito bem. Né? Mas eu, particularmente, numa edificação comercial com alta mutação, ou seja, onde eu posso ter atividades que vão variar, que eu preciso fazer enfim, ter um giro de atividades, onde a pessoa precisa mudar um banheiro de lugar,
ela precisa botar uma pia que não tinha, ela precisa fazer alguma coisa. Eu recomendo fortemente o sistema de laje nervurada, porque ela não vai ter tanta dor de cabeça estrutural como ela teria se tivesse que alterar alguma coisa e fosse uma laje protendida. Então, isso aí é um resumão. É claro que cada sistema tem suas vantagens e desvantagens, né? Da parede de concreto também é difícil de tu alterar, a alvenaria estrutural também é mais difícil, o próprio concreto protendido. Claro que tudo tem alternativas, né? Mas dificulta um pouco mais. Exato. Aqui é só para encerrar a parte de estrutura, a gente vê a evolução do que a gente falou. Toda a parte de escavação feita, depois o canteiro, né? O gabarito ali, o canteiro de obra. Depois já subindo a estrutura, né? Você vê as formas todas já posicionadas, os travamentos, né? As escoras, tudo direitinho. E aí aqui você já vê a estrutura já no segundo pavimento, já com canteiro, aquele container servindo de escritório de canteiro, foi colocado aqui nesse lado. A estrutura já na cumieira, já com ela praticamente pronta, todas as vigas, pilares e lajes, né? Uma coisa que ajuda também a gente a enxergar é a questão do uso do Google Earth, né? Que você consegue ver a evolução com foto de satélite. E hoje em dia você tem os drones, né? Então vou passar rapidinho. Aqui era só o terreno, depois a escavação, depois o início da montagem do canteiro, com a logística de canteiro. Aqui já parte da estrutura nascendo, né? Com o canteiro praticamente montado, parecido com aquele desenho que eu mostrei no início da palestra. A estrutura já bem avançada aqui, né? O canteiro mutável, igual o professor Bernardo tinha frisado, muita coisa que estava nessa área aqui já não estava mais. E aqui a evolução do segundo pavimento da estrutura e aí praticamente o término da estrutura, né? Do que a gente acabou de ver. Então, vamos deixar o sistema de vedação vertical para a próxima, né? Encerrar por aqui. E parte 2 vem em breve para vocês. A gente começa em sistema de vedação vertical. Não marcamos ainda, né, Abdala? Hã? Não marcamos ainda, né? Não, a gente marca, a gente tem bastante tempo. Deixa eu só falar para o pessoal do Instagram aqui. Ih, acho que eu fiz alguma besteira aqui no Instagram. Já desconectou aí? Não, vou compartilhar. Já desconectei aqui. Não deu nem tchau para eles hoje. Hã? Não deu nem tchau para eles hoje. Pois é, não, eu acabei que apertei sem querer aqui e encerrou. Tá bom, muito bom, Abdala, muito bom mais uma vez aí, parabéns. Obrigado, professor, obrigado. Acho que a gente, depois a gente segue aqui de sistema de vedação vertical, claro. Eu acho que vai ser mais curto, a segunda parte é bem mais curta, então dá para a gente bater mais papo, falar mais sobre essa primeira etapa que a gente fez, e é isso, show de bola. Não, tivemos bastante contribuições aí da turma aí, é isso aí. Nos encontramos na próxima, como sempre vamos deixar o link disponível para quem quiser assistir, né? E isso aí. Muito bom. Parabéns, Abdala. Obrigado, professor. Até a parte 2. Até mais. Valeu, um abração.